Olá, pessoal! Nesta aula, estarei corrigindo com vocês a atividade envolvendo o princípio multiplicativo da contagem e as noções de probabilidade. Está lá no livro Matemática, Realidade e Tecnologia, páginas 218, 219, questões de 1 a 5. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Na primeira questão, nós temos aí: observe como é realizado certo jogo em que são utilizados dois dados honestos, ou seja, cuja probabilidade de obter cada face em um lançamento é a mesma. Primeiro, no início da rodada, cada jogador faz um palpite da soma dos pontos que serão obtidos nos dois dados em seu lançamento. O quadro indica todos os possíveis resultados. Cada jogador, na sua vez, lança os dois dados e determina a soma dos pontos obtidos. Vence a rodada aquele que acertou a soma dos pontos em seu lançamento. Note que podem ocorrer empates, né? Então, tá aqui a tabela. Na letra A, quais são as possíveis somas obtidas nesse jogo? Qual é a probabilidade de obter cada uma dessas somas em um lançamento dos dois dados? Certo? Então, nós vamos aí determinar essas somas, né? E vamos lá. Vou resolver essa questão aqui no quadro junto com vocês, para que vocês possam compreender melhor o que é que nós estamos falando aqui. Então, pessoal, na letra A, ele quer saber quais são as possíveis somas obtidas, né? As possíveis somas obtidas são os números que tem aí na tabela, certo? Na letra A, a primeira pergunta, os números que aparecem aí é o número 2, número 3, número 4, a soma 5, a soma 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12, né? 11 e 12. Tá? Essas são as possíveis somas obtidas, certo? Tá. Aí, na próxima pergunta, ele diz assim: qual é a probabilidade de obter cada uma dessas somas em um lançamento dos dois dados? Então, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: se eu lanço um dado, o número de casos possíveis é 6. Agora, se eu lanço dois dados, aí o meu número de casos possíveis já muda bastante, vai ser 36. Por quê? Porque para cada número do dado, do lançamento de um dado, eu tenho 6 possibilidades no dado seguinte. Então, se cada dado tem 6, né, 6 números, então, juntando, e cada um dos números tem 6 possibilidades, basta multiplicar 6 vezes 6, que vai dar 36 possibilidades, que é o número de casos possíveis no lançamento dos dois dados, certo? Para você entender melhor, tipo assim, se eu tenho aqui, ó, um dado com o número 1, certo? Para esse dado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Por quê? O 1, ele pode cair junto com o 2, né? Junto com o 1, junto com o 2, junto com o 3, junto com o 4, não é isso? Junto com o 5, ou junto com o 6. Ou seja, para cada número do lançamento desse dado, eu tenho 6 possibilidades, certo? É por isso que quando você lança dois dados, eu tenho 36 possibilidades, certo? Se você somar aqui, ó, o 6 vezes o 6, vai dar 36, multiplicar, que digo, tá? Então, é assim que acontece, tá? Da mesma forma, acontece com a cara e coroa, né, no lançamento de uma moeda. Se você lança uma moeda, você tem 2 possibilidades. Se você lança 2 moedas, você já tem 4 possibilidades, certo? E assim por diante, possibilidades, certo? E, observando a tabela, o número 2 só aparece uma vez aí nessa soma. Então, o meu número de casos favoráveis
vai ser 1. Por quê? Porque a soma 2 na tabela só aparece uma vez, né? Só que eu tenho 36 possibilidades, uma em 36. Para a soma 3, observando a tabela, nós temos o quê? Duas possibilidades, certo? Ok, aparece a soma 3 duas vezes aí na tabela. Então, vai ser 2 em 36. Soma 4. Quantos números aparecem aí 4 na tabela? Ó, aparecem 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 possibilidades aí. 3 em 36. Soma 5. Na soma 5, não aparece o 5, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vai ficar 4 em 36. Soma 6. Quantos números 6 aparecem aí na tabela? Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 em 36. Vamos continuar aqui. Soma 7. Para soma 7. O 7 aparece quantas vezes aí na tabela? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Então, eu tenho 6 em 36. Soma 8. A soma 8 aparece 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 36. Soma 9. Na soma 9, eu tenho 1, 2, 3, 4 em 36. Lembrando que sempre no numerador é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. O número de casos favoráveis é a quantidade de vezes que aparece aí na tabela, certo? No caso dessa situação, problema. Para a soma 10, nós temos 3 em 36, porque aparecem 10 3 vezes aí na tabela. Soma 11, nós temos 2 em 36. 2 em 36. Para a soma 12, o 12 só aparece uma vez na tabela, então tem uma em 36, certo? Então, pessoal, todas as vezes que vocês encontrarem uma probabilidade aí, né? O que você pode fazer? Simplificar as frações, tá? Deixar ela da forma irredutível. Essa aqui já está irredutível, essa não está. Eu posso simplificar esse número dividindo por 2. Então, aqui vai dividir por 2, aqui também vai dividir por 2, certo? E aí, dividindo 2 por 2, nós vamos encontrar uma nova fração que vai ser 18avos, né? 36 dividido por 2, 18. Essa daqui, eu divido por quanto? Por 3. Porque aqui, esses dois números são múltiplos de 3, e não de 2 mais. Só o denominador. Então, os 3 dividido por 3 é 1. 36 dividido por 3 é 12. Aqui, ele é múltiplo de 4. Divido por 4, divido por 4, certo? 4 dividido por 4 é 1. 36 dividido por 4 é 9, então vai dar um nono. 5, 36 avos. Tem como simplificar? Não tem. Por quê? Porque 36 não é múltiplo de 5. E 5 só divide por 5. Então, essa fração ela está irredutível. Aqui desse lado, ó. 6 é múltiplo de 6 e 36 também é múltiplo de 6. Então, todos dividem por 6. Então, aqui vai dar 1/6, certo? E aqui também nós temos uma fração irredutível, né? Aqui, ó. Ela fica dessa forma. Aqui nós temos novamente um número que é divisível por 4, ó, tanto no numerador quanto no denominador. Aqui vai ficar um nono. Soma 10. Aqui eu posso simplificar por 3, né? Dividir por 3, que vai dar 12avos. Aqui eu divido por 2, que o resultado aqui vai dar 1
18 avos. Essa fração também está irredutível. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 frações irredutíveis, tá? As demais todas são reduzíveis. Então, é isso aí, pessoal. Essa aí é a resposta da letra A. Agora, nós vamos para a letra B. Adicione as probabilidades calculadas no item A. Ele quer que você agora adicione todas essas probabilidades, tá? Então, aqui, ó, vou tirar aqui, adicionar é somar, certo? Ele quer que você soma todas essas probabilidades para saber quanto que vai ficar aí o resultado final. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, deixar só as frações, né? Para nós adicionarmos elas. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos adicionar a primeira fração, né? A primeira fração aqui é 1/36. Então, eu vou somar aqui, ó. 1/36 mais 2/36, certo? Mais, aí eu vou pegar essa outra aqui, ó. 3/36, paguei. Vou somar essa outra. 4/36. Vou somar a outra. Mais 5/36. Vou somar agora essa outra aqui, ó. Mais 6/36. Vou somar essa daqui. 5/36 mais 4/36 mais, vou continuar aqui embaixo. 3/36, que é essa daqui, ó. Vou somar a outra, mais 2/36. E a última, 1/36. Será quanto que vai dar? Então, pessoal, olha, todas as vezes que você vai somar frações cujo denominador são iguais, você conserva o denominador, né? Conserva o denominador e soma o numerador, tá? Isso aqui vai dar, ó, o denominador conserva e soma o numerador. Ó, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 5, 26, mais 4, 30, 33, 35, 36. Então, aqui vai dar 36, que dividido por 36 vai dar 1 inteiro. Ou seja, a soma de todas aquelas frações que nós encontramos equivaleu a 1 inteiro, certo? Então, essa aí é a resposta da letra B. Nós vamos agora para a letra C, certo? Na letra C, nós temos aí: observe os palpites de 3 amigos em uma rodada desse jogo. Alan, ele disse que 3, Laís 9 e Maurício 6. Qual desses amigos tem maior probabilidade de vencer essa rodada? Em qual tem a menor probabilidade? O que tem a maior probabilidade é o Maurício, por quê? Ele palpitou na soma 6. Vamos ver quantas vezes o 6 aparece aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A Laís optou na soma 9. 1, 2, 3, 4. Alan, 3. 3 só aparece 2 vezes. Então, quem acertou o número maior foi o Maurício e menor probabilidade foi o Alan, que ele chutou no número 3, certo? Agora, observe os lançamentos deles e identifique o vencedor da rodada. Então, olha, o vencedor da rodada foi Laís. Por quê? Porque a soma da quantidade de pontos de Laís é maior do que a quantidade de pontos dos outros colegas, certo? E aqui, ó, 9 vezes 4 dá 36, não é isso? Então, a Laís, ela venceu a rodada aí. Porque ela ficou com a ficha de número 9, que equivale maior do que os colegas dela.
Questão 2. Em um jogo, há cartas com informações sobre algumas aves, com as categorias comprimento, massa e longevidade. Ó, comprimento, massa, longevidade. Aí aqui tem a Sabrina, né, que pegou essa carta do Montum do Sudeste, com comprimento 90 centímetros, massa 3.250 e a longevidade 120 meses. O Cássio pegou a ficha da arara azul, com comprimento de 100 centímetros, massa 1.500 gramas e a longevidade 420 meses, que é o tempo de vida dela. Nele, cada participante vira uma carta de um monte. Uma carta. Depois, um deles gira uma roleta, igualmente dividida em 3 partes. Ó, uma roleta dividida em 3 partes, que representam as categorias. As categorias, comprimento, massa e longevidade. Vence o participante que tiver o maior valor da categoria sorteada. Observe as cartas que 2 participantes viraram nesse jogo. Então, tem essas 2 cartas aí, que eu já falei para vocês. E na letra A ele fala, quem será o vencedor desse jogo, caso a categoria sorteada seja comprimento? Foi o Cássio, porque ó, o comprimento da arara azul é de 100 e do Montum é 90, é maior do que o dele, então Cássio. Na massa, quem foi que ganhou? Foi a Sabrina, porque o Montum, ele pesa mais do que a arara, ó, 3.250 gramas, a arara 1.500 gramas. E na longevidade, foi o Cássio. Por quê? Porque a arara tem 420 meses a sua longevidade e da Sabrina, 120 meses somente. Então, na longevidade, quem venceu foi o Cássio. Letra B. Qual é a probabilidade de Sabrina vencer esse jogo? Então, a probabilidade dela vencer o jogo é em 1/3, certo? 1/3. Por quê? Porque a cada rodada, né, ela é dividida em 3 partes. Então, ela gira apenas uma vez, então é 1 em 3, então fica 1/3. E Cássio vencer o jogo? 2/3. Essa é a possibilidade do Cássio vencer o jogo, certo? E de empatar? É 0, porque não há possibilidade de empate nesse jogo. Por quê? Porque cada carta que eles pegam aí, existem valores diferentes, não tem carta repetida, certo? Letra B, ou letra C. Ao adicionarmos as probabilidades calculadas no item B, qual resultado obtemos? É só somar aqui, ó. 1/3 mais 2/3. 1/3 mais 2/3 vai dar 1. Porque aí você somando aqui, ó, 1 mais 2 vai dar 3. 3 dividido por 3 é 1, certo? Vamos lá para a próxima questão. Está na próxima página. Questão 3. Para brincar de amigo secreto, a professora de uma turma de 30 alunos cortou pedaços idênticos de papel e entregou a cada aluno para que escrevesse o próprio nome. Depois, ela colocou todos os pedaços de papel em uma caixa de sapatos para que cada aluno sorteasse o nome. Rafael será o primeiro aluno a realizar o sorteio. A probabilidade de ele sortear o nome de uma menina é de 3/5. Qual a probabilidade de Rafael sortear o próprio nome? É de 1 em 30, porque lá não tem nenhum aluno com o mesmo nome dele. Então, somente o Rafael em 30 alunos, certo? Então, o que favorece ali é só 1, e o número de casos possíveis é 30. Então, vai ficar 1/30. O nome de um menino. O nome de um menino vai equivaler a 2/5, certo? O nome de um menino. O nome de uma menina ou de um menino. De uma menina ou de um menino. Vai equivaler a 1, certo?
Por quê? Porque tem a mesma probabilidade de tirar um menino ou uma menina. B. O que é mais provável Rafael sortear? O nome de um menino ou o nome de uma menina? Justifique. Então, aqui, ó, a probabilidade de sair uma menina é 3/5. E a probabilidade de sair um menino é 2/5. Como que eu sei qual a probabilidade maior, se é de sair uma menina ou um menino? Basta você dividir as duas frações, certo? Você divide as duas frações, 2/5 e 3/5, e observa o resultado final. Você vai pegar aqui, ó, 2/5, que são os meninos, e 3/5, que são as meninas, certo? Dividindo 2 por 5, ó, 2 não divide 5, acrescenta o 0 e a vírgula. 20 dividido por 5 vai ficar 4, dá 0,4. Que vai equivaler aí, os meninos, vai equivaler a um total de 40%. Multiplica por 100, então vai ter uma possibilidade de sortear e tirar um menino de 40%. Será que as meninas vai dar uma porcentagem maior ou menor? Divide também, ó. 3 dividido por 5. 3 não divide, acrescenta o 0 e a vírgula, vai dar 6 vezes 5, 30, sobra nada. 0,6. 0,6 vezes 100 vai ser 60%. Ou seja, a quantidade de meninas é mais provável do que a quantidade de meninos. Então, ao sortear, é possível que saia tenha mais probabilidade de sair menina do que menino. Por quê? A quantidade de meninas equivaleu a 60% e a quantidade de meninos equivaleu a 40%. Por isso, a possibilidade de tirar uma menina é maior, porque tem mais menina do que menino, certo? Aqui na porcentagem você pode observar isso claramente. Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 4. Em uma brincadeira com 2 dados honestos, são formados números a partir dos algarismos obtidos em cada dado. O algarismo obtido no dado com formato de tetraedro indica a dezena e o obtido no dado com formato de cubo a unidade do número a ser formado. Por exemplo, os dados a seguir indicam o número 46. 46, certo? Que foram o lançamento dos dados. Aí, na letra A, quais dos números a seguir podem ser formados nessa brincadeira? Então, olha, observe que o dado do tetraedro só possui 4 faces, no entanto, eu só tenho a possibilidade aí de tirar o número 4, certo? E o número maior aí no tetraedro é o número 4. E o número maior aqui, compreendidos no cubo, é 6, então de 1 a 6. Então, desses números aqui, eu não tenho nenhuma probabilidade de juntar 2 números, né? Unidade e dezena, maior do que 6. Tem que ser números menores do que 6, certo? Ou seja, o número 35, o número 42, o número 11, o número 23 e o número 44. 1 e o 8 não sai, porque tem número 8 aí. É um evento impossível, que eu falei para vocês na aula anterior, certo? 37 é um evento impossível. Não tem essa possibilidade de eu lançar nenhum desses 2 dados e sair esses números aí, certo? Então, é assim que acontece. Letra B. Quantos números diferentes podem ser formados nessa brincadeira? 24 números diferentes. Como que saiu esse 24? Por quê? Olha, aqui eu tenho 4 possibilidades. Aqui eu tenho 6 possibilidades. Basta você multiplicar 4 vezes 6, que vai dar 24 números diferentes, certo? Letra C. Construa uma árvore de possibilidades para indicar todos os números que podem ser formados nessa brincadeira.
Então, pessoal, a árvore das possibilidades, ela está formada bem aqui. Vou só mostrar para vocês como é que ela deve ficar. Essa daqui, ó. Então, olha, aqui, esses números 1, 2, 3 e 4 são os números do tetraedro. Para o número 1, vamos supor, aqui é o tetraedro, aqui é o cubo. Para o número 1, eu tenho a possibilidade aí de sair 1 junto com 1, né? Uma dezena, uma unidade, fica 11. Uma dezena e 2 unidades, 12. Aí, uma dezena e 3 unidades, 13, 14, 15, 16. Então, eu posso lançar os dois, sai o número 1 e o 1 do dado. O número 1 e o 2 do dado, o número 1 e o 3 do dado, o 1 e o 4, o 1 e o 5, o 1 e o 6. Pronto, essas são todas as possibilidades que eu tenho para o número 1. Para o número 2, da mesma forma, ó. O 2 e o 1, né? Ó, o 2 do tetraedro, o 1 do cubo. O 2 do tetraedro, o 2 do cubo, o 2 e o 3, o 2 e o 4, o 2 e o 5, o 2 e o 6, formando esses números aí, ó, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Para o número 3, também da mesma forma, ó, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, formando esses números 31 a 36. E para o número 4, da mesma forma, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Então, essa é a árvore das possibilidades que eles pediram aí para que você conseguisse montar ela, tá? Aí você faça essa correção aí no seu caderno. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Para a questão a letra D, né? Qual é a probabilidade de um número formado após um lançamento ser? Vamos lá. Par de 12 em 24, ou 1/2, certo? Que corresponde a 50%. Por quê? Tanto o tetraedro quanto o cubo, ele possui a mesma quantidade de números pares e números ímpares, certo? Observe que no tetraedro nós temos os números de 1 a 4. De 1 a 4, nós temos 2 números pares e 2 números ímpares. Então, a probabilidade é de 50%, que equivale a 1/2. Ou 12/24, que é o número total de possibilidades. Número ímpar, do mesmo jeito. De 1 a 4, eu tenho 2 números ímpares. E no cubo, de 1 a 6, eu tenho 3 números ímpares. Então, a mesma probabilidade que eu tenho de tirar um número par, eu tenho de tirar um número ímpar. E de tirar um número natural? A minha probabilidade é 1 inteiro. Por quê? Porque todos os números lá, eles são números naturais, certo? Esse 1 inteiro, gente, é como se fosse 100%, entendeu? 100%, porque todos os números lá são naturais. Questão de número 5. Na aula de geografia, a professora de uma turma de 8º ano propôs aos alunos um trabalho de pesquisa sobre um dos temas a seguir e todos os alunos irão votar para escolher o tema. O mais votado será trabalhado pela classe. Aí tem aí as fichas de 1 a 4, né? A ficha de número 1, povos indígenas. 2, diversidade ambiental. 3, fontes e tipos de energia. 4, recursos hídricos. Aí tem aí o voto de cada aluno. E ele está indicando aqui o seguinte: todos os pedaços de papel têm tamanhos iguais, de maneira que a probabilidade de sorteio de cada um deles é a mesma. Aí, letra A. Organize esses dados em uma tabela, indicando quantos votos cada tema recebeu. Então, é assim, pessoal, a tabela está aqui, ó, vou mostrar para vocês. A tabelinha é essa aqui. Povos indígenas foram 8 votos. É só você contar aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, ó, observe que os povos indígenas é o tema de número 1. Então, quantas vezes ele aparece aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, povos indígenas, 8 vezes. E assim, os demais, né?
Diversidade cultural, ou diversidade ambiental. Ó, 1, 2, 3, 4, né? 5. Ou seja, 5 votos para a diversidade ambiental. E assim sucessivamente, para os outros 2 temas. Então, é isso, é assim que monta essa tabelinha, ó, fazendo a contagem lá, coloca aqui do lado os temas, né? Faz a contagem dos votos e vai colocando aqui na frente o resultado final da quantidade de votos, certo? Ó, povos indígenas 8, diversidade ambiental 5, fontes e tipos de energia 2, recursos hídricos 5 votos. Continuando aqui, letra B, ele diz assim: qual é a probabilidade de o tema sorteado ser povos indígenas? Então, observe que aqui nós temos quantas fichas? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4, 20. Nós temos 20 fichas. Então, a probabilidade de ser sorteado povos indígenas é de 8 vinteavos, porque número de casos possíveis, que é 8 votos, dividido pelo número de casos favoráveis, que é o total de 20 votos. Então, vai ficar 8 sobre 20. Ou 2/5, que é a simplificação. 8 dividido por 4, que dá 2. 20 dividido por 4, que dá 5, que é a parte simplificada. Diversidade ambiental, certo? Quantos votos? 5 votos. Então, fica 5 vinteavos ou 1/4, que é a simplificação. 5 dividido por 5 é 1. 20 dividido por 5, 4, ou 1/4. Fontes e tipo de energia, 2 votos apenas. 2 sobre 20, que simplificado vai ficar 1/10. Vai ficar 2 dividido por 2 é 1, 20 dividido por 2 é 10, certo? Letra C. Ao adicionar as probabilidades calculadas no item B, obtemos 1 como resultado. Por quê? Certo? Por quê? Então, ele está perguntando aí, ó. Observe aqui. Se você pegar e somar aqui 8, eu vou colocar aqui no quadro, e vamos verificar se encontramos 1 como resultado, certo? Vamos adicionar aqui 8 sobre 20, mais 5 sobre 20, mais 2 sobre 20. 2 sobre 20. Então, bora lá. Será se, ao adicionar esses 3 itens que foram calculados no item anterior, vai dar a soma como resultado 1? Vamos ver aqui, ó. Denominador igual, conserva, né, 20 avos, e soma o numerador. 8 mais 5 é 13, 13 mais 2, 15. 15 20avos. Eu encontrarei o resultado 1? Não. Por quê? Porque está faltando um tema aí que não foi colocado no item anterior, certo? Qual é? Esse daqui, ó. Que está lá na tabelinha. Observe aqui que tem um tema que não está aqui, ó. Aqui tem indígenas, ambiental, fontes e tipo de energia. Qual tema que ficou faltando? Recursos hídricos, certo? Ficou faltando os recursos hídricos. Aqui, ó. Que equivale a 5 vinteavos, certo? 5 vinteavos. Então, se você adicionar 8 sobre 20 mais 5 sobre 20 mais 2 sobre 20 mais 5 sobre 20, aí sim, nós encontramos um inteiro que corresponde a 100%, que é o total de votos, certo? Ó. Observe aqui. Nós adicionamos somente os 3 temas, que deu 15 vinteavos. Então, isso não corresponde a 100%.
o total de votos, certo? O que corresponde ao total de votos é você adicionando todos os 4 temas, certo? Tá aqui todos os 4. Esse último não foi adicionado. Então, nós adicionamos agora sim. Vai dar 20, ó. 8 e 5, 13 mais 2, 15, mais 5, 20. Dividido por 20 vai dar 1. Ou seja, não vai dar o resultado final, né? Não vai dar 1, porque faltou um dos temas que não foi colocado no item anterior. Para poder o resultado dar 1 inteiro, precisa colocar todos os temas. Esse 1 inteiro aqui é como se fosse 100%, ou seja, ó, 20 fichas, né? 20 fichas. Então, aqui ele só calculou com 15 fichas. Aqui ele já entrou as 20 fichas, que corresponde a 100%. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, senão a gente já encerra. Não tem, terminou aqui. Então, nós explicamos aí o porquê. Então, espero que tenham entendido, pessoal. Até a próxima.